pessoal, eu sou a Camila Martins e hoje nós vamos aprender a fazer um kit de banheiro, que é composto de tapete do vaso sanitário e a tampa dele também. Você tem dificuldade de fazer o encontro das costuras? Vem comigo que nessa aula eu vou te ensinar uma dica bem facinho e bem rápida que você vai conseguir fazer esses encontros de costuras perfeitas. Vamos começar? Como é uma aula com 3 peças, nós vamos dividi-las em 2 partes, ok? Nessa primeira aula nós vamos aprender o tapete, ok? Para todos eles nós temos o pet aplique. Estamos fazendo um conjunto, então vamos padronizá-los com a mesma técnica. Já vamos passar a ensinando a fazer o pet aplique. Eu tenho aqui uma entretela, tá? Esse termocolante é definitivo, mas eu fiz na peça o ponto caseado, que nós vamos fazer em sala também. Por quê? Embora ele seja definitivo, o ponto caseado ele dá todo um acabamento na peça, tá? Então eu peguei a minha entretela aqui, o meu termocolante, risquei o molde. O molde é composto de flores em 2 tamanhos, uma grande e uma pequena, e aqui seriam os miolos. Eu já risquei aqui no meu termocolante. O que eu vou fazer? Eu vou lá para o meu ferro de passar, vou ligar ele na posição algodão, pego um retalhinho de tecido e passo a ferro, sempre no lado que tem o menos brilho, tá? Porque onde tem mais brilho é onde está a nossa cola. Aí a temperatura do ferro normalmente é algodão, mas comprando a sua entretela ou o seu termocolante, vem as instruções, tá? E vocês têm que ver qual que é a temperatura correta e o tempo que tem que ficar. Esse meu são 30 segundos. E por que é importante a gente seguir as regrinhas lá do fabricante? Se você não deixar a temperatura correta, ele vai começar a desfiar. Se você deixar muito tempo, ele vai ativar demais a cola e a cola vai ficar pegando na sua agulha na hora de fazer o caseado. Vou cortar aqui na risca, ó. E quando for utilizar, só retirar o papel protetor. Essa parte a gente vai fazer mais um pouquinho pra frente. Reservo. Lembrando que eu vou precisar de 3 flores grandes, 3 pequenas e o miolinho também. 3 grandes e 3 pequenos. Vou reservar essa parte. Para fazer a técnica de patchwork aqui, o que eu fiz? Peguei vários retalhos que eu tinha, ó. Aí eu padronizei, ou tudo verde, ou tudo azul, ou tudo laranja, e cortei eles com 8 centímetros. Normalmente quando eu faço as minhas peças e vai sobrando retalhos, eu já vou guardando numa caixinha separada por cor e num tamanho determinado. Aqui eu usei 8 centímetros, mas se vocês em casa já tiverem quadradinhos cortados com outras medidas, não tem problema, pode utilizar, desde que preencha a medida que a gente precisa aqui para o nosso material. Lembra do encontro das costuras perfeitas? A gente vai usar essa entretela aqui, ó, para facilitar o nosso trabalho. Então o que eu fiz? Peguei uma entretela e quadriculei exatamente na medida do meu quadradinho, tá? Cada peça do nosso kit de banheiro, ela tem uma medida. Para o tapete eu preciso quadricular 4 por 6. No kit total nós vamos precisar de 75 quadrados. Então, se você já tem os scraps aí cortadinhos, contem 75 e já reserva com o mesmo tom. Então, quadriculei o meu material. Vou utilizar a minha cola spray. Essa cola spray ela tem cheirinho de chiclete, então ela não incomoda. Não fica com aquele cheiro forte na peça. E vou espirrar pouquinha coisa. No mercado tem entretela dessas que eu estou utilizando que ela já vem com cola. Mas não tem necessidade de comprar com cola, tá? Vou pegar aqui meus tecidinhos aleatoriamente, ó, e vou posicionar até preencher todo o meu material. Lembrando que para cada peça do nosso kit a gente vai utilizar vamos chamar de gabarito diferente, tá? Então aqui pro tapete, esse daqui eu tô fazendo um tamanho aleatório, mas pro tapete vocês vão quadricular com 4 por 6. Se o tecido for direcional, cuidem para deixar eles todos na mesma direção, em pezinho, para na hora que a sua peça estiver pronta, ela não ficar com tecido de cabeça para baixo, tá? Aqui a minha maioria não tem.
E um detalhe, eu gosto de colocar os meus tecidinhos mais claros nas pontas. Porque aí quando eu coloco a moldura na minha peça, esse tecido ele se destaca. Não precisa fazer a volta inteira só com tecidinho claro. Mas se você tiver entre claros e escuros, procure deixar os escuros exatamente onde você vai colocar a flor, o seu aplique. Porque aí ele acaba também destacando mais o seu trabalho. Colei aqui todo o meu material. E aí o que eu vou fazer? Exatamente na minha marcação, ó, vou dobrar a minha entretela e vou costurar meio centímetro. Ajusto a minha sapatilha e a minha margem de costura para que essa costura fique com meio centímetro. E a dica é quando vocês forem costurar, procurem costurar a sua tira mais longa primeiro, tá? Como a gente está usando a cola temporária, pode ser que ela descole enquanto você vá colocando os outros, porque a gente usou bem pouquinho. É algo só para segurar mesmo o nosso material. Vou voltar aqui, ó, fazer o outro lado. E assim vou fazer quantas linhas for necessária. Fiz as minhas duas linhas mais compridas. E agora eu vou fazer as menores, ó. Mesma coisa também. Não é necessário passar ferro nem nada, tá? Dobro, linha menor, vou pra máquina de costura. Dessa forma você não precisa se preocupar com os encontros das costuras. E assim, ó, já tenho o encontro das costuras perfeitinho. Não preciso ficar me preocupando em alfinetar, fazer nada. Essa é a técnica que chama de watercolor, né? Aquarela aqui no Brasil, a tradução. E é uma técnica usada para fazer painéis, que a gente está aproveitando para fazer esse material. Vou fazer todas as minhas tirinhas, até eu preencher todas elas. Já tenho o meu material aqui completo, ó. 4 quadradinhos por 6. Vou pegar uma manta, aqui eu estou utilizando a manta R2, que eu gosto, como vai ser peças assim, bastante usadas, eu gosto de usar a R2. Lembrando que a R2 ela tem a cola dos dois lados, tá? Essa medida tem 47 por 60, eu gosto de cortar um pouquinho a mais e depois a gente refila. E eu risquei aqui o meio. E aí eu vou centralizar esse meu material exatamente aqui no meio. Alfineto e passo a ferro para ele aderir aqui. Eu passei a quantidade dos quadradinhos, né? São 75 para o kit completo. E para fazer o tecido principal, vocês vão precisar de cerca de 1,20 m de tecido, tá? Então o tecido de fundo para as 3 peças, 1,20 m é suficiente para a gente fazer o nosso kit. Alfinetei. Vou passar ferro para isso aderir. E vou pegar o meu tecido principal e vou cortar tiras de 9 centímetros. Então eu pego lá a extensão do meu material e corto tiras de 9 centímetros. Aqui nós vamos, primeira coisa, costurar as laterais. Então, ó, eu cortei uma tira que seja suficiente para minha lateral. Vou colocar primeiro as laterais, vamos criar assim a moldura do nosso trabalho. Alfineto, e aí eu vou para a máquina de costura, eu vou fazer pezinho de máquina nas duas laterais. Quem quiser também pode fazer o pet aplique primeiro, tá? Vai ter uma peça que eu vou mostrar pra vocês que o pet aplique tá embutido na costura. E aí tanto faz, colocar a moldura ou colocar o pet aplique. Vai depender do tecidinho que vocês, do desenho que vocês escolherem. Neste caso aqui a minha flor vai ficar sobreposta. Tem uma peça, que mais pra frente vocês vão ver, ela vai estar embutida. Vou passar aqui a ferro pra colar e venho com as minhas duas outras laterais. E aqui ó, se eu fosse colocar, por exemplo, uma flor embutida na minha costura, eu ia fazer o seguinte, ó, eu ia cortar ela aqui,
já iria colar ela aqui bem na beiradinha, ó. E aí lembra que eu falei pra gente sempre aplicar onde tem os quadradinhos mais escuros, que acaba o pet aplique destacando, ó. Colaria ela aqui. E aí nesse caso, quando eu tenho flores embutidas aqui na lateral, ou qualquer tipo de desenho que esteja embutido na minha lateral, eu vou fazer o pet aplique antes de colocar outra moldura. Passo a ferro também para colar, para ele aderir. Essa última vez que eu passo o ferro, eu não consigo mais tirar meu material daqui. Enquanto eu não der essa última passada de ferro, eu posso tirar e trocar a posição da minha flor. Esse daqui, que o papel é branquinho, ele não é o definitivo. O que nós adesivamos no início da aula é o definitivo. Ele acaba ficando transparente. Então, para vocês saberem a diferença, quando forem comprar, é essa a diferença. Vou tirar o papel, ó, vou aderir aqui e vou pro pet aplique. Vou colar uma só. Para fazer o pet aplique, nós vamos utilizar a sapatilha de caseado, que é chamada sapatilha de ponta aberta. Normalmente a gente coloca, eu gosto de colocar a linha com a mesma cor. Então eu tô fazendo aí as pétalas que são brancas. Colocaria a linha branca. Para vocês poderem visualizar melhor no vídeo, eu vou deixar a linha verde mesmo. Coloco na máquina o ponto caseado. E com a nossa sapatilha de ponta aberta, nós vamos fazer o contorno da nossa flor inteira. Tem artesãs que costumam fazer a costura com linha preta, independente de qual seja a cor do trabalho, faz todo o caseado com a linha preta. É uma sugestão também para quem não gosta de ficar trocando de linha. Eu gosto de seguir sempre o padrão da cor da peça. A sapatilha de ponta aberta, ela facilita a nossa visualização do trabalho. E uma dica aqui, ó, sempre quando eu for virar o pet aplique, eu tenho que deixar ele terminar de fazer o ponto. Então, o ponto caseado ele vai bater na frente, esquerda, direita, volta. Então, eu não posso virar, por exemplo, a peça quando ele estiver indo bater o ponto da esquerda, porque senão ele vai sair da margem, ó, pra dentro. Se eu virar agora, ele vai bater em diagonal, não vai fazer o ponto caseado. Então eu volto aqui, ó, quando ele estiver começando o meu ponto, aí sim eu posso ergo a sapatilha, deixo a minha máquina, se ela estiver com a função agulha fincada no material, e aí sim viro a minha peça. Aí você vai me perguntar, Camila, você não teria que colar o miolinho também? Eu gosto de fazer toda a parte branca. E depois a linha que eu comecei, que eu terminei a minha flor, eu já coloco embaixo do meu linho. Então é uma dica para arrematar também a nossa linha, depois não ter que ficar passando linha para dentro. Tem máquinas que também já cortam, né? E aí depende do que você tiver em casa. Vou fazer isso em toda a volta, ó. E nas duas flores. Bom, já tenho esse passo um pouquinho mais adiantado. As flores já estão quiltadas. Essa peça eu não embuti a flor, então já vou aproveitar e colocar as minhas duas outras laterais para fechar aqui a nossa moldura. Alfineto, para esse material não correr. Vou costurar as duas laterais, desviro e passo a ferro. Vou fazer a mesma costura que nós já fizemos nas laterais. Fechei mais uma lateral e agora fazer a mesma coisa desse lado. Alfineto e costuro até ter a minha moldura completa, minha peça completa. E aí o que eu vou fazer? Vou para a máquina de costura e vou passar uma costurinha de segurança, que é aquela costura bem na beiradinha, ok? Feito isso, vou refilar todo o meu material. Passem a ferro, tá? E passem a costura de segurança antes de refilar. Cuidado para não cortar a costura de segurança que nós fizemos. E aí seu material vai ficar assim, ó, sem excesso nenhum de manta aqui. Tá? Feito isso, eu vou pegar, refilei, seu material vai terminar com aproximadamente 46 centímetros por 60. Vou cortar um tecido exatamente nesse tamanho do tecido verde.
Vou mostrar aqui com tecidinho azul, mas pode ser, tem que ser, aliás, com o mesmo tecido. Vou cortar o meu material exatamente no tamanho da minha peça e vou costurar toda a volta. Costurei toda a volta, deixo uma abertura para desvirar essa peça. Desvirei a peça, nós vamos ter este resultado aqui, ó. Tecido atrás, eu desvirei por aqui, ó. Deixei alfinetado porque hoje nós vamos aprender a fazer o ponto invisível que a gente tanto fala em todas as aulas. Para fazer o pontinho invisível, eu preciso pegar um fio de linha e passar as duas pontas pelo buraco da agulha. Com isso, lá na minha outra ponta, ó, eu vou ter um elo. Então, eu não vou precisar dar um nó no início da minha costura. Vou pegar o meu material e vou dar uma pequena laçadinha. Lembrando que se o ponto é invisível, eu posso fazer ele com qualquer cor de linha, né? Porque depois ele não vai aparecer. Dei um primeiro nozinho aqui, ó, uma laçada. A minha linha tá no meu lado, lá no meu tecidinho da frente, ó. O que eu tenho que fazer? Pegar o meu tecido do lado oposto e reto. Nem pra lá, nem pra cá. Exatamente reto. E eu vou passar com a minha agulha aqui, ó, na vala do meu tecido, na dobrinha que eu tenho, ó, no vinco do meu material. Nunca pego os dois lados ao mesmo tempo. Sempre um lado primeiro e depois o outro. Então, ó, passo um pouquinho por dentro da vala e puxo. Agora, ó, minha linha tá deste lado. O que eu tenho que fazer? Pegar o meu tecido do lado oposto, reto, nem pra lá nem pra cá. Corro um pouquinho por baixo do tecido, ó, minha linha tá do lado de lá, pego do lado de cá. E assim até terminar o meu material. Aí você vai falar assim, Camila, mas tá aparecendo a linha ainda. Conforme você vai fazendo os pontinhos, você puxa assim, ó, a linha aperta e ela some. Tá? Vou fazer isso em toda a extensão do meu material. Chegou aqui no final, aí sim, dou dois nozinhos no meu material e passo a agulha por dentro para arrematar. Finalizado o ponto invisível, eu vou rebater a minha costura em toda a volta. Que eu posso usar um ponto decorado ou um ponto reto mesmo. Na peça principal, eu costurei aqui, ó, na beiradinha e também passei um ponto reto em toda a volta, pulando a pétala que eu invadi aqui, ó, a bordinha do nosso material. Então não passo, não rebato a costura passando em cima do aplique, caso vocês tenham feito. Espero que vocês tenham gostado. A próxima aula nós voltamos fazendo o tapete do vaso e a tampa também. A técnica é a mesma, porém nós vamos fornecer os moldes e também ensinar o fechamento das peças. Até a próxima!